Boa noite, muito boa noite, meus amores. Muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma live. Essa live é muito especial. É uma live em apoio ao Junho Violeta. Não é gratuito que eu estou assim de violeta aqui apoiando uma causa que realmente é muito simples por um lado, mas ela é muito impactante por outro, que é conscientizar a população de que coçar os olhos faz mal. Você conhece alguém que coça os olhos? Você conhece alguém que distraidamente está coçando os olhos na sua frente, quase arrancando o olho e nem sabe o pepino que pode estar envolvido nisso? Então, se você conhece, eu quero que você já compartilhe essa live, porque hoje vamos falar sobre isso, sobre o que está envolvido em coçar os olhos, qual é o problema. O nome do problema se chama ceratocone. Então, também, se você conhece alguém que tem essa doença, compartilhe, porque as informações aqui são da hora, são de última hora, com uma grande assumidade mundial no assunto, Dr. Renato Ambrosio Júnior, que eu tenho a honra de trazer aqui para vocês. E aí, doutor Renato Ambrosio, que prazer ter você aqui de novo para mais uma live do Junho Violeta. O prazer meu estar aqui com você, celebridade aí da oftalmologia. Um prazer bater esse papo aí sobre o que pode, precisa e o que deve ser feito e entendido sobre ceratocone, né? Exatamente. Então, Renato, vamos começar assim, já que a gente está falando que o Junho Violeta, ele é um mês de conscientização, que o hábito de coçar os olhos é prejudicial, eu queria saber por que é prejudicial. Dois mecanismos. Quando você coça os olhos, você está aumentando a inflamação e essa inflamação na superfície faz a córnea, vamos dizer assim, ficar mais propensa a ter uma deformação. Além disso, você tem o trauma mecânico, e esse trauma mecânico faz que a estrutura, se você olhar a córnea numa estrutura microscópica, você tem pequenas amarras. E essas amarras entre as laminazinhas de colágeno, elas vão se, vamos dizer assim, soltando. E isso pode fazer um processo biomecânico de, vamos dizer assim, falência, que é a córnea vai ficando mais fininha e mais protrusa. O nome cone é quando você tem a fase muito avançada da doença, que chama ceratocone, quando você tem a protrusão e a córnea fica em formato cônico. Mas isso acontece hoje muito raramente, felizmente, mas ainda acontece e acontece em casos avançados. Exatamente. E por que o hábito de coçar os olhos, ele pode afinar a córnea? Muita gente me pergunta isso. Toda doença em medicina tem a ver com essas duas questões, a questão genética e a questão ambiental. Então, uma pessoa que tem predisposição ao ceratocone, ela vai precisar coçar pouco o olho para desenvolver e progredir no ceratocone. Então, esse afinamento acontece por causa de uma... Quando a pessoa coça muito o olho, eu falo para coçar sempre aqui no cantinho, na carúncula, ou então contra o osso, para você não estimular, quando você coça o globo ocular, esse enfraquecimento da córnea e esse enfraquecimento, a pressão dentro do olho, a pressão da pálpebra, pressão dos músculos, ela faz com que a córnea tenha uma protrusão. E essa protrusão, você tem literalmente um afinamento da região superficial, mais apical, a região mais da frente da córnea, onde seria a base do cone. A córnea é como se fosse uma abóbora, tem uma curvatura e uma espessura mais fininha no centro e mais grossa na periferia. E essa relação do centro e da periferia é uma relação normal. Quando você tem um afinamento, a córnea vai afinar no centro e as lamelas meio que se deslizam para a periferia. E esse deslizamento das lamelas dá, vamos dizer assim, um formato irregular que gera o que a gente chama de astigmatismo irregular. Exatamente. Então vocês vejam, gente, um hábito simples, um hábito que você deve ter um filho, uma filha aí em casa coçando os olhos, ou você mesmo, se você, seu esposo. Então é um caso assim de saúde pública mesmo, por isso que foi criada uma campanha de conscientização, que já é uma campanha que atinge o mundo todo abraçou essa causa de tão importante que ela é. Então, se você conhece alguém que coça os seus olhos,
compartilha agora, porque é um ato de amor ao próximo, é um ato de amor ao seu próximo, porque é algo que, olha, só que você vai ver o que isso pode acontecer, o que isso causa. E eu quero deixar você que tem dúvidas a respeito disso, ou você que tem ceratocone, é portador da doença, vai deixando todas as suas dúvidas aqui, deixa aqui no balãozinho aqui de dentro, que fica mais fácil de eu me localizar aqui para ir fazendo as perguntas para o Dr. Renato. Então, ele já falou, né, o que acontece, a córnea é essa parte transparente da frente do olho, que ela vai sendo danificada igual aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você começa a coçar, 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 ela vai deformando, as fibras vão ficando todas irregulares e toda dando essa situação, que é uma córnea mais mole e mais fina, que vai se deformar. Deformando a córnea, quais são os sintomas? Muita gente também pergunta isso. Quais são os sintomas do ceratocone? Como que eu posso desconfiar que eu estou com esse problema? No início, a doença ela é o que a gente chama de assintomática. A pessoa não sente que está com a doença. É basicamente o hábito de coçar os olhos, uma sensibilidade à luz e talvez um pouco de dificuldade de você enxergar à noite, que é quando você, em ambiente mais escuro, a menina dos olhos dilata e você vê um pouco mais embaçado. Mas quando a doença vai evoluindo, você vai começar a ter mudança do grau. Então, talvez o primeiro sinal que a gente percebe no dia a dia é o paciente que está mudando o grau ou com um grau que ele nunca teve e começou a aparecer. E é nessa situação que a gente tem que, eventualmente, como médico, suspeitar da situação e pedir os exames complementares para a gente poder, eventualmente, diagnosticar uma fase leve da doença. Quando você está nessa fase inicial, é importante dizer que o óculos consegue corrigir, porque a irregularidade da córnea ainda é pequena, é pouca irregularidade. A gente, no óculos, corrige astigmatismo e miopia. Raramente tem hipermetropia, mas esse grau regular, o óculos consegue reagir muito bem, corrigir muito bem. E essa correção começa a ser menos eficiente à medida que a doença evolui e aparece a irregularidade. Essa irregularidade, o óculos já não consegue corrigir com tanta eficiência. Então, o primeiro sintoma é a perda da dificuldade de qualidade de visão. Exatamente. E essa situação do óculos é aquele paciente que ele fica inconformado, porque ele não consegue entender isso. Então, ele pensa, meu Deus, doutor, aumenta o meu grau. O meu grau está fraco, não é possível. Eu não estou enxergando nada com esse óculos. Por que isso acontece? Por que chega um ponto que o ceratocone ele vai avançando e o óculos não resolve? É o que a gente chama de astigmatismo irregular, mas essa coisa do grau aumentar é interessante. Há pouco tempo atrás, eu vi até um paciente que eu até achei que ele tivesse ceratocone. Até filho de um colega sobrinho de um colega de colégio. Uhum. Né? O rapaz muito inteligente, começando a estudar engenharia, ele veio ao consultório com a seguinte queixa: o meu óculos está fraco e eu preciso mudar o meu óculos. Uhum. E aí você faz o que a gente chama de uma performance visual, que é você ver como é que o paciente está enxergando. Ele usava um óculos de menos 2,5, que é uma miopia moderada, né? A miopia que não é tão baixa, já começa a ser um pouquinho moderada, mas a visão dele sem correção era 20/60. E aí você olha, ele está com a miopia de 2,5, a visão dele é 20/60. Uhum. E ele fala que o óculos dele está fraco. Mas o que você sente? Eu sinto dor de cabeça. Uhum. Você sente dor de cabeça quando você tenta ler, tenta estudar. Cada vez que quanto mais eu tento ler, mais eu tenho dor de cabeça. E a suspeita até que o colega que eventualmente pediu, ele deve estar com ceratocone, porque eu não estou conseguindo fazer um óculos para ele. Uhum. Tentando fazer um óculos mais forte, mas literalmente menos é mais. Ele com 1,25 ele já conseguia fazer 20/15, mas é difícil do paciente até acreditar. Primeiro que ele não tem ceratocone, e segundo que o grau dele, na verdade, não só não aumentou, mas é menor do que o grau que ele estava usando. E você tem que explicar o que é espasmo de acomodação, que é dentro do olho, aquela lente que a gente tem natural que faz força, e ele faz essa força de uma forma bem competente. Mas agora, quanto mais ele lê, ele está tendo que fazer força demais e está fazendo que essa força está dando um cansaço, essa fadiga, né? Sim. E aí ele tem que diminuir o grau. Então, às vezes,
o exame bem feito mostra que o grau não só não aumentou, como na verdade nunca foi tão alto. Sim. Nossa, com certeza. Isso aí, eu também tive um paciente hoje com essa mesma queixa. Volta e meia a gente repara isso, né? Agora me diga uma coisa, é que já foi uma pergunta aqui do que acabou de receber, e hoje eu também tive uma paciente que me falou isso. Cláudia, eu morro de coceira no meu olho. O que eu faço para controlar essa coceira, para aliviar? Eu sei que não pode, mas é algo incontrolável. Tem que tratar a alergia. Eu acho que o tratamento da alergia, muitas vezes, ele é o que a gente chama multidisciplinar. Ele envolve o médico oftalmologia, vai envolver um médico imunologista, um alergologista, para poder tentar entender como é que essa alergia pode ser, vamos dizer assim, controlada. Tratar a alergia ocular, você tem colírios antialérgicos e antihistamínicos. O colírio antialérgico ele tenta agir de uma forma mais global. E o antihistamínico, a histamina é aquela, vamos dizer assim, é aquele fator que é liberado pela célulazinha da alergia quando você tem a reação imunoalérgica que dá a vontade de coçar o olho, que dá a vasodilatação, que dá o prurido. Uhum. E justamente aí você pode usar esses medicamentos tópicos no olho, colírio, e também o lubrificante. E a grande dica sempre não coça o olho em si, não esfrega o globo ocular. Aperta a bolinha, que tem um estudo que foi publicado há pouco tempo, um estudo polonês, que mostra que o método de coçar os olhos, o modo que as pessoas referem coçar os olhos, está relacionada com ter ou não ceratocone. As pessoas que coçam com mais pressão contra o olho têm mais chance de ter ceratocone. Quem coça fazendo a pressão contra o osso em volta, contra a carúncula, que é essa bolinha que tem no cantinho, a chance de ter ceratocone é menor. Isso foi mostrado, vamos dizer assim, nesse estudo populacional. E também o Damien Gatinel, que é um colega amigo da França, ele fala que a conjectura dele é que se você não coçar os olhos não vai ter ceratocone. E eu até brinco com ele, que a medicina isso é como o amor, ni jamais, ni toujours. Seria muito bom se ele tivesse certeza, essa certeza dele fosse verdade. Uhum. Porque coçar os olhos, a gente sabe que faz mal, sabe que agrava a doença, mas tem paciente que não precisa coçar muito o olho para desenvolver o ceratocone. É quando a córnea é muito susceptível, muito propensa, muito fraca. E aí o próprio paciente já. Você vê isso pela história clínica, o paciente fala, doutor, eu não estou coçando mais os olhos. E você vê que a córnea é muito fininha, já de estrutura fraca, e aí esse paciente tem mais chance de desenvolver. E esse é o tipo de paciente que a gente tem que ser mais, vamos dizer assim, eficiente na indicação e na realização de tratamento cirúrgico para evitar o transplante. Muitos perguntam assim, pelo amor de Deus, porque sempre é algo assim muito impactante receber o diagnóstico de ceratocone. Mas, doutor, agora eu não coço o meu olho. Quer dizer, então, que se eu não coçar mais o meu olho, o ceratocone não vai mais progredir? O estudo que o Gatinel publicou recentemente, né, que tem muita gente regride até quando para de coçar os olhos. A gente vê isso acontecer. E a gente associa isso não só a não coçar os olhos, como ao tratamento clínico, que é a parte, vamos dizer assim, da inflamação do tratamento, que você consegue controlar, você consegue estabelecer uma córnea mais, vamos dizer assim, menos fraca. Né? E outra coisa importante é a suplementação vitamínica que a gente faz, que ajuda nesse tipo de tratamento clínico. Mas a gente tem que entender quando pode, precisa e quando deve fazer a cirurgia, porque é justamente aí, a gente não quer perder a oportunidade e não quer deixar, vamos dizer assim, também um paciente que não precisa operar, fazer uma indicação de cirurgia que na balança de risco-benefício, custo-benefício, não vale tanto a pena. Sim. Olha só a pergunta da Luísa aqui. O marido dela tem ceratocone e tem muita sensibilidade à luz e ao sol, o que isso dificulta muito. Você acha que isso tem relação com ceratocone? Sem dúvida. Essa sensibilidade à luz tem a ver com a questão alérgica. E o tratamento da superfície ocular geralmente ajuda muito em relação a isso. E o que é interessante é que a gente está começando a aprender que esses pacientes que têm essa sensibilidade à luz, que a gente chama de fotofobia, eles têm, vamos dizer assim, uma propensão muitas vezes a ter um ceratocone. Isso pode ter a ver com a sensibilidade da córnea também. E eventualmente algum tipo de teste pode ser um caminho para a gente eventualmente caracterizar essa predisposição
vamos dizer assim, numa fase antes da clínica aparecer, que a gente chama subclínica, né? Uhum. Isso pode ser bem interessante. Olha, muito interessante. Olha só, então agora você já falou um pouquinho sobre o tratamento e tal. Aí eu já vou, mas a gente vai entrar em mais detalhes, mas eu já vou fazer a pergunta da Márcia. Tenho ceratocone, já fiz o implante de anel e estou há 2 meses usando as lentes, mas está difícil a adaptação. É normal? Sim, a lente de contato, ela dá a melhor visão para quem tem ceratocone, e a lente de contato, tem que ser adaptada de forma mais, vamos dizer assim, cuidadosa. Tem que ver o tipo de lente que você está usando. A gente tem basicamente a lente gelatinosa, né? A lente gelatinosa que pode corrigir só miopia, ou a gelatinosa que corrige miopia e astigmatismo, e a lente que a gente chama rígida, gás permeável, que é aquela pequenininha corneana, ou a lente escleral. E tem a semi-escleral no meio, mas para facilitar, a gente pode dividir nessa pequena, vamos dizer assim, quantidade de possibilidades. Tem que ver o tipo de lente que você está usando e, eventualmente, a sugestão é procurar um profissional que tem experiência com lente de contato. Mas muita gente fala o tal do mito de fiz o anel, não posso mais botar lente. Mentira. Fiz o anel, muitas vezes a lente fica mais fácil de adaptar. Agora tem que ver também como é que está o anel na sua córnea, porque o anel tem que estar numa profundidade dentro da córnea que não fique muito superficial. Isso pode realmente fazer uma sintomatologia. E aí você tem que fazer um exame bem cuidadoso para você ver onde é que o anel está. A córnea é muito fininha, a córnea é da ordem de 500 micras, metade de 1 milímetro. Né? 1 milímetro é aquela coisa da regra de criança, aquele 1 centímetro, Sim. 1 milímetro. É um pedacinho daquilo, metade daquilo lá é mais ou menos a espessura da córnea. A gente chama uma córnea fina quando ela tem menos de 500 micra, né? Ou seja, menos de metade de 1 milímetro. Então, a espessura que o anel vai ficar na córnea é mais ou menos de 1/4 de 1 milímetro, 250 micra, mais ou menos 300 micra. Então, é uma coisa que precisa ter muito cuidado na hora de medir, muita precisão nessa medida, e são instrumentos que a gente consegue fazer realmente uma caracterização bem detalhada. Sim. Eu acho que o pessoal que está aqui agora, muitas mensagens a respeito realmente dos tratamentos. Então, seguinte, olha, a pessoa descobriu que ela está com ceratocone. Qual que é o primeiro raciocínio de tratamento? Primeiro é confirmar o diagnóstico. Confirmar o diagnóstico, fazer o tratamento clínico e a complexidade de várias opções, a gente tem que tentar simplificar. Simplifica assim. O tratamento é entender, não coçar os olhos, controlar a alergia, pensar em não deixar a doença evoluir e recuperar a visão. Não deixar a doença evoluir é acompanhar para ver se tem progressão e, eventualmente, fazer o crosslink. Se o crosslinking for indicado com progressão, quando a visão ainda está muito boa, eu prefiro fazer o crosslinking sem tirar a casquinha de célula superficial, que é o epitélio. A córnea tem 3 camadas: epitélio, estroma e endotélio. O epitélio está sempre se renovando, então você pode raspar o epitélio, fazer o crosslinking epi-off, que é tirando o epitélio, e isso vai dar mais efeito de crosslinking. Mas quando a visão é boa, a gente tem uma técnica de epi-on, que até usa uma lente de contato escleral para fazer um reservatório. Essa técnica até ganhou, o colega Dr. Nelson Senna ganhou um prêmio no congresso agora da Brascas, com essa técnica que a gente ajudou a desenvolver junto com a Medfacos, que é uma empresa aqui do Brasil. E eu acredito sinceramente que essa técnica pode aumentar muito a indicação de crosslink em paciente que tem visão boa, porque a recuperação é muito mais rápida, menos dolorosa e muito mais seguro, porque a maioria dos problemas relacionados ao crosslinking está ligado a você ter que tirar o epitélio e a repitelização, esse período do epitélio regenerar. Uma vez que o paciente tem a visão ruim, o anel está indicado. Eu acho que a cirurgia do anel é a melhor opção para a gente recuperar a visão. E tem muita coisa de implante de anel. O nosso colega e amigo de Belo Horizonte, Paulo Ferrara, ele é um dos pioneiros para começar a implantar o anel para o ceratocone, junto com o professor Colin, na França. Mas o anel que ele desenvolveu, que foi desenvolvido com ele em Belo Horizonte, é o que era Ring, que junto com a Medfacos, ele tem uma área pequena, uma zona ótica pequena, então ele é mais próximo do centro, ele tem mais efeito do que o anel que a gente chama de Intax, que é o anel, vamos dizer assim, que o pessoal da França fez, que é uma empresa americana. Hoje, na verdade, as coisas estão até convergindo. A gente tem
muitas opções de anel, mas escolher o anel, fazer esse planejamento, precisa de fazer uma avaliação bem detalhada para estudar cada caso de acordo com as características da córnea, do olho e do paciente para a gente poder escolher o melhor anel. E a gente tem outras cirurgias que podem ser feitas, mas a última cirurgia seria o transplante. Quando eu fiz a minha formação em córnea, o transplante seria a única opção. Hoje é a última opção, mas não por isso é uma opção ruim, mas é uma opção que a gente usa quando a doença está muito avançada e, eventualmente, a chance do resultado do anel e do crosslinking começa a diminuir bastante. Mas muitas vezes eu chamo até de casos heróicos, né? Quando você tem uma doença bem avançada, a gente ainda tenta fazer o anel e o crosslinking, porque mesmo sendo menos, vamos dizer assim, chance de sucesso, ainda tem chance de sucesso. E o transplante pode ser sempre uma opção a ser tentada depois. E, com certeza, o transplante de córnea é o melhor transplante da medicina. E dentro das indicações de transplante de córnea, o ceratocone é uma das melhores. A gente tem mais uma vida nova para o paciente, né? Então tem que considerar que se não precisa, não deve. Ótimo. Me fale uma coisa. E quando você pensa em anel, você deveria fazer, se a doença está em evolução, você pensa em fazer o crosslinking antes? Então, a ordem de fatores altera o produto, né? Você pode fazer o anel antes do crosslinking, pode fazer o crosslinking antes do anel, ou pode fazer até junto. E eu vejo algumas situações no dia a dia que você pode usar todas essas estratégias. Mas hoje em dia, eu ainda penso cada vez mais em fazer primeiro o anel e o crosslinking no segundo tempo. O crosslinking eu uso, vamos dizer assim, em 30%, 40% dos casos de anel. E muitas vezes porque está tendo progressão e outras vezes porque ainda tem uma irregularidade a ser tratada e a gente usa o que a gente chama de protocolo de Atenas, que é a associação do laser para, respeitando a espessura de córnea em cima do anel, para não ficar muito fino, mas você faz o laser junto com o crosslinking, que é um protocolo feito por um amigo meu da Grécia, e a gente tem várias variações, mas eu gosto de chamar todas elas de protocolo de Atenas modificado. Uhum. Muito interessante isso. E agora me fale uma coisa. O Gabriel... Não é o Gabriel, deixa eu ver o nome dele. Não tem o nome, mas ele está perguntando assim, ele fez o crosslinking em outubro e ele sentiu que o olho dele ficou mais baixo. É normal? E provavelmente ele está falando da pálpebra. É. A pálpebra dele deve estar um pouquinho mais, vamos dizer assim, menos levantada, e isso é uma reação de defesa. Provavelmente essa cicatrização da superfície ainda não aconteceu, não voltou tudo ao normal. Então, eu acho que é interessante tentar melhorar a superfície ocular dele, do ponto de vista de diminuir a inflamação e entender o que está acontecendo nessa regeneração. Mas a ptose, né, é uma reação de defesa. Essa reação de defesa geralmente indica que tem alguma coisa a ser feita para tratar essa superfície ocular. Uhum. Ótimo. A Gabriela pergunta, existem estudos que a vitamina B2 auxilia no tratamento de ceratocone? O crosslinking, né, até tem um vídeo no YouTube que eu botei legenda, que é uma entrevista que a gente fez no Congresso Mundial de Ceratocone, que aconteceu, eu acho que em 2006, aqui no Brasil, 2007. Esse congresso lá em Ouro Preto, eu tive a chance de entrevistar o Dr. Seiler, que é o cara que inventou o crosslink. Uhum. E ele contou a história, longa história curta, ele estava no dentista e viu que o dentista ia fazer algum tratamento para solidificar aquela massinha que ele bota quando faz o tratamento da cárie. Me perdoem os dentistas que estiverem escutando isso. Mas ele faz o crosslinking justamente para aquela massinha ficar literalmente durinha e ficar naquela região para fazer o tratamento onde o dente tem que ficar, que tem que ter uma biomecânica bem resistente. E aí a ideia de fazer o crosslink, ele começou a ver várias possibilidades de fazer o crosslink. Uma delas é usando a vitamina B2 como um fotossensibilizador e a luz ultravioleta para fazer essa reação fotoquímica que endurece a estrutura onde está acontecendo essa solução. E ele conseguiu mostrar que isso seria, vamos dizer assim, a forma mais eficiente para fazer o crosslink na córnea, com menos toxicidade. Então, a gente sabe que a vitamina B2 e a luz ultravioleta, junto com o oxigênio, depois esse foi
um conhecimento, você precisa ter o oxigênio para ter a reação fotoquímica, você faz essa reação de crosslink. Então, a vitamina B2 em colírio tem pouco efeito, mas a vitamina B2 oral tem muito efeito. Então, a gente, eu até junto com um laboratório aqui, de uma farmácia de manipulação aqui no Rio, a gente desenvolveu uma fórmula que é a B2N3, que é a riboflavina junto com o ômega 3. O ômega 3 a gente já sabia que melhora muito a superfície ocular, trata a disfunção lacrimal. Então, junto uma coisa com a outra. O ômega 3 é um anti-inflamatório não hormonal e a gente está começando a ver outras coisas que podem ser, vamos dizer assim, sinérgicas, pode ter efeito positivo para essa formulação fazer mais efeito. Mas, na nossa experiência, já mostra que pacientes melhoram a curvatura até com efeito tão, ou às vezes até melhor do que um crosslink se a gente fizesse com a cirurgia normal. E essa é uma pergunta que muitos pacientes eles têm. Então, beleza, a gente está fazendo o tratamento, já fiz o tratamento cirúrgico, o que mais que eu posso fazer para evitar a progressão da doença, fora não coçar os olhos, né? Então, essa ingestão via oral da vitamina B2, do ômega 3, mas o que mais? Tratar a alergia, lubrificar com colírio com pouca toxicidade. A gente tem hoje várias opções de colírios sem toxicidade, né? Vários colírios sem preservante. E tratando a alergia, lubrificando bem o olho com ômega 3 e vitamina B2, eu acho que o paciente consciente de não coçar os olhos, ele tem muita chance de se manter bem, manter estável, que felizmente é a grande maioria dos pacientes. Tem alguns casos que ainda continuam evoluindo, aí você tem que eventualmente indicar o crosslinking fazendo a cirurgia, fazendo a retirada do epitélio. Eu gosto de fazer essa retirada do epitélio usando o laser, que é justamente esse protocolo de Atenas modificado. E o Thales pergunta uma pergunta também aqui super comum e saia justa. Quem tem ceratocone pode fazer a cirurgia para diminuir o grau? É importante entender cada caso de forma individualizada. Tem que entender o quanto de ceratocone a pessoa, vamos dizer assim, qual o grau de ceratocone que tem e o porquê dessa cirurgia. Eu vou dar duas situações. Um paciente que tem um grau igual nos dois olhos, tem um ceratocone leve a moderado, enxerga perfeito. Esse paciente quer fazer a cirurgia para ficar livre do óculos. Ele nunca ouviu falar em ceratocone, ele vai fazer a cirurgia, você faz um exame de topografia, de tomografia, e você pode aumentar a complexidade desses exames, que a gente fala de propedêutica multimodal, usando a biomecânica, a própria avaliação mais completa do olho possível, você identifica que ele tem um ceratocone. Esse paciente, ele não pode operar na córnea, ou eventualmente ele não pode fazer uma cirurgia de corte na córnea, que é o LASIK ou o SMILE. Possivelmente, dependendo da estrutura da córnea e do grau dele, possivelmente um PRK, que é a ablação de superfície, pode ser considerada, mas isso tem que ser muito bem entendido, muito bem avaliado e muito bem acompanhado no futuro, no caso de se fazer. Mas uma possibilidade muito interessante é botar uma lente dentro do olho. Essa lente em cima do cristalino, que a gente chama de lente intraocular fáscica, ela não vai mudar a estrutura da córnea e vai ter uma correção muito eficiente. A gente tem até um editorial muito interessante, uma colega e amiga, que é a professora Cynthia Roberts, lá de Ohio, dos Estados Unidos, ela fala que a córnea não é um pedaço de plástico. E ela demonstrou isso biomecanicamente com vários estudos envolvendo no laboratório. E com esse estudo de mostrar que a córnea não é um pedaço de plástico, a gente entende as imprevisibilidades da cicatrização, do pós-operatório, que o grau não fica exatamente como a gente sempre trata, apesar da previsibilidade ser muito boa. Digo, mais de 95% dos casos, com um grau menor do que meio no pós-operatório de estabilidade, que a gente considera a partir de 3 meses. Mas quando você vê que a lente é um pedaço de plástico, talvez botar a lente dentro do olho seja uma alternativa até para pessoas que não têm o ceratocone quando o grau é mais alto, que é o que a gente indica. Então, cada caso tem que ser muito bem estudado. Uma coisa importante de entender, quando se fala de cirurgia refrativa e ceratocone, a gente fala de cirurgia refrativa, a maioria das pessoas ainda considera a cirurgia de correção visual a laser, o LASIK e o PRK, que são as duas mais comuns, e o ceratocone
pode ser agravado com uma cirurgia desse tipo. Tanto o LASIK e até mesmo o PRK. Você tem PRK, eu tive chance de ver 2 casos num desses Zoom que a gente participa para ajudar no debate dos colegas do Irã, e parece que no Oriente Médio tem muito mais ceratocone, isso na verdade é um fato, que tiveram uma ectasia, que teve ceratocone progressivo depois de um PRK. E isso, até com os exames que eles tinham feito nos pacientes, a gente conseguiu ver o porquê que esse paciente teve, esses 2 pacientes, que está até para ser publicado, um PRK, que é a cirurgia menos, vamos dizer assim, impactante na estrutura da córnea, causando a ectasia. Mas, nesses casos, você tem que fazer a avaliação para identificar quem pode ou não ser operado. Até pouco tempo atrás, eu acho que foi ontem ou anteontem, eu vi um colega botando a explicação da cirurgia refrativa, que a cirurgia refrativa não pode ser realizada no ceratocone. E essa talvez seja a mensagem mais prudente, mas cada caso tem que ser estudado, porque, na verdade, todo paciente, quando você faz a cirurgia de correção visual a laser, tem a córnea enfraquecida. E a pergunta que a gente faz não é: tem ou não tem ceratocone? A pergunta que a gente faz é: essa córnea pode ser enfraquecida de acordo com que essa córnea existe hoje? E o grau que vai ser tratado de forma segura? Essa é a pergunta. Isso vai certamente além, sem descartar o diagnóstico do ceratocone. É por isso que eu falo que a gente não vai só de tratar o ceratocone, diagnosticar o ceratocone para tratar o ceratocone, eventualmente contraindicar a cirurgia, mas a gente tem que caracterizar a predisposição à estrutura daquela córnea para ter a descompensação estrutural biomecânica e aí ver se a cirurgia pode ser feita de forma segura ou não. E sempre a lente intraocular pode ser uma opção. Sim. A Michelle perguntou, esta lente que ela estava se referindo à lente fásica, pode ser implantada em pessoas que têm o anel? Sim, é o que eu chamo de bióptico terapêutico. Na verdade, é muito fácil para o médico oftalmologista, eu ensino muito isso nos meus cursos, é fácil quando indicar a lente intraocular num paciente com ceratocone. Quando é que vale a pena? É quando você bota o exame do grau tradicional, que vai corrigir miopia e astigmatismo, e esse exame do grau dá uma visão boa, e o grau é relativamente alto. Então, quando o paciente tem boa visão com a lente do grau do óculos, da lente daquele aparelho refrator que o oftalmologista usa para fazer o exame do grau, quando fica bom ali, vai ficar bom, vai ficar excelente até. Posso dizer que a lente intraocular é mais eficiente porque ela vai corrigir lá dentro do olho. E aí essa proximidade da questão óptica vai dar um aumento do tamanho. É mais ou menos a impressão que o paciente tem quando ele passa do óculos com uma lente de contato. Quanto mais miopia ele tem, mais ele sente vantagem na correção na córnea do que a correção quando é distante do olho. Sim. Olha só, como é que era mesmo? É tanta pergunta aqui, gente, meu Deus do céu. Achei boa essa pergunta aqui, ó, do Anderson. Ele fala assim, eu vou no oftalmologista todo ano, eu corro o risco de um ceratocone aparecer de repente? Digamos assim, acho que o que ele quis dizer assim, se eu vou no oftalmo todo ano, eu tô garantido? Eu posso falar para ele assim, imagina que eu vou no cardiologista todo ano, eu posso morrer de infarto? Eu acho que eu gostaria de ser o cardiologista que vai falar, não, vai em mim todo ano que você vai estar garantido que você não vai infartar. Na verdade, o grande ponto é o seguinte, a palavra garantia em medicina, ela tem que ser usada com muito cuidado. Porque a palavra garantia, ela arremete a uma certeza absoluta de um resultado, de uma condição acontecer. Uhum. E, infelizmente, as poucas certezas que a gente tem na vida, elas são que a gente não fica nesse planeta para sempre e que as outras certezas que você quer ter, você está mais sendo enganado do que sendo orientado. Então, o que eu digo é assim, se você quer ter tranquilidade, isso eu falo muitas vezes para as mães, né? Aparece uma mãe com um filho com uma idade que está com grau aumentando e a gente está vendo cada vez mais essa questão do boom da miopia, isso realmente existe, né? Talvez no Brasil menos do que na Ásia, mas existe. A gente vê uma mãe perguntando, mas o que eu posso fazer para o meu filho não ter ceratocone? Primeiro, não deixar ele coçar
orienta que não pode coçar e vamos fazer os exames. E esses exames vão ajudar a identificar se o ceratocone aparecer numa fase precoce. Mas, de novo, volta para aquela história, que a campanha Junho Violeta, ela tem uma mensagem de não coçar os olhos, essa mensagem é importante para quem tem ceratocone, isso é fundamental, mas a mensagem mais importante vai além disso. É explicar que o ceratocone é uma doença que não é um fim do mundo, não é um câncer, não é uma doença que não tenha tratamento, é justamente pelo contrário. Tem que ser orientado para você não sofrer com o que não vale a pena sofrer, com o que não precisa sofrer, e ter consciência do que deve ter consciência em relação à necessidade de acompanhamento, quais os exames serem feitos, quando exames mais complexos são eventualmente fundamentais, e tudo isso fazer a pessoa viver com uma tranquilidade maior, né? Que o objetivo é você avaliar cada paciente e estudar cada paciente de acordo com que ele, a decisão clínica ser um pouco mais embasada do que, eventualmente, se você não tivesse essa informação. Sim. Ele perguntou aqui, ó, se eu for numa consulta de rotina, digamos assim, na consulta de rotina, seria possível descobrir se eu estou com ceratocone, o ceratocone inicial? A consulta de rotina depende do que é incluído nessa consulta de rotina, né? Se você faz o ceratocone subclínico, ele é compatível com um exame oftalmológico absolutamente normal, até com um exame sem óculos. Você pode enxergar sem óculos, você pode ter um ceratocone leve. Aí você vai para aqueles exames que são mais sensíveis para detectar o ceratocone antes do ceratocone ter uma perda de visão. E esses exames são a topografia, com P de Paulo, que vê a superfície, tomografia com M de Maria, que vê a estrutura da córnea tridimensional, que são os dois mais comuns. E aí você tem outros exames, que é a tomografia segmentar, que a gente faz aqui com cada vez mais o ACT, que é uma tecnologia de imagem da córnea, para você ver a casquinha de célula, a espessura dela, e o estudo biomecânico. Além disso, você tem o estudo do wavefront, que ajuda a fazer um óculos. Esse estudo do wavefront pode ajudar a fazer um óculos. Então, são essas avaliações clínicas que podem ajudar a identificar o ceratocone, que a gente chama subclínico. Exatamente. Então, muitas vezes a gente tem uma suspeita e outras vezes a gente já vai direcionando para esses exames complementares, não é? O Levi pergunta assim, o ceratocone só se desenvolve no ato de coçar os olhos? Essa é a pergunta. E é justamente aí que eu discordo do meu amigo Damian Gatinel. Infelizmente, não. Tem paciente que não coça os olhos que tem ceratocone progressivo. E tem paciente que tem que coçar muito os olhos para desenvolver um ceratocone secundário, o que eu chamo de ectasia secundária. Então, coçar os olhos é o fator de risco mais importante para agravar o ceratocone e, eventualmente, pode desencadear um ceratocone secundário, que a gente chama de ectasia secundária. Todo ceratocone está dentro do grupo de ectasias. E a gente ainda não consegue identificar o que é um ceratocone primário e o que é um ceratocone secundário. E a evolução de uns 4, 5 anos para cá, no meu conceito, mudou, que não é uma coisa ou outra. É um contínuo de predisposição estrutural da córnea e trauma ambiental. Eu gosto muito de fazer uma analogia com, vamos dizer assim, a quantidade de trauma suficiente para desenvolver. Isso. O que ele quis dizer também, Levi, ali, talvez que às vezes não ficou claro para as pessoas, é que ele pode ser simplesmente genético, né? Essa predisposição genética. Então, o pai, a mãe já tiveram, aí a criança vai ter, às vezes nem coçava o olho e começa a ter, né? Começa a aparecer os sintomas e às vezes uma doença agressiva, progressiva, que evolui rapidamente por essa predisposição genética também. E a gente não tem me perguntam isso assim, quanto que é, digamos, se a gente pegar todo mundo, quanto será que é de predisposição genética, quanto que é só de fator de risco ambiental? A pergunta é uma pergunta bem importante. A gente tem ainda uma carência de conhecimento dessa estrutura genética para poder te
vamos dizer assim, se tivesse um gene que a gente estudasse em 100 pacientes com ceratocone, quantidade de pessoas que teria esse gene, poderia responder de forma mais simples. Mas não existe um gene. E, na verdade, quando você vê o kit de estudo genético, e até tem um teste, chamava GEN, é um teste americano que faz um estudo de predisposição genética, você vê que não é um gene só que se identifica, são grupos de genes, e a maioria dos genes você pensaria, se é um gene que vai estudar a estrutura da córnea, se o colágeno da córnea é mais ou menos flexível. Tem esses genes, mas tem também os genes de inflamação da superfície. Então, Reação alérgica. existe estudo genético para identificar a chance do cara ter um ceratocone secundário também. Então, é bem mais complexo do que a gente imagina. Mas é importante ver que você tem 30%, 40% no máximo de pessoas com ceratocone, de familiares de pacientes com ceratocone positivos, entendeu? Mas muitas vezes isso não é sabido. Talvez se você fizer estudos mais avançados em familiares, isso até é um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo numa tese de doutorado que eu estou orientando, da doutora Louise, que é uma tese que a gente está vendo diagnósticos mais avançados, e um dos braços dos estudos dela é pegar pacientes com ceratocone e estudar familiares de primeiro e talvez segundo grau, que a gente conseguir, para poder estudar, principalmente quando você não tem conhecimento que existe ceratocone na família. E isso pode realmente abrir um pouco de conhecimento. Isso foi feito há 20, 30 anos atrás, na época que a topografia começou, a gente começou a ver que a topografia era capaz de diagnosticar esses casos, vamos dizer assim, subclínicos em familiares. E aí você chegou nesse número de 40%, mas talvez com exames mais avançados você consiga aumentar mais essa capacidade de identificar esses parentes de pacientes com ceratocone. Sim. A Sandra perguntou aqui, ela fez a cirurgia de RK há anos atrás e está com vários problemas na córnea. Será que, digamos, acho que a dúvida dela era assim, se ela tem que ir com um especialista de ceratocone, será que isso pode virar um ceratocone? Então, a ceratotomia radial é a cirurgia que era feita com incisão do bisturi de diamante. Você fazia os cortes na periferia para aplanar o centro e tratar a miopia. E em alguns casos, que se você tinha um ceratocone pré-operatório, esse corte, vamos dizer assim, dá um enfraquecimento progressivo e muito maior do que era, vamos dizer assim, o objetivo da cirurgia. E nessa situação, é como se você tivesse um ceratocone secundário, mas é um ceratocone que se comporta bem diferente, porque diferente dos casos típicos de ceratocone, que a curva na córnea é bem acentuada, a curvatura é bem acentuada, é uma córnea bem plana no centro e bem curva na periferia. E esse afinamento da periferia tem que ser muito bem entendido. Aí tem que avaliar muito bem cada caso de forma bem detalhada. E é importante dizer isso, a cirurgia refrativa, ela foi, vamos dizer assim, mais aliada até do que vilão, mas ela foi, vamos dizer assim, o ceratocone se beneficiou, o tratamento do ceratocone que a gente faz hoje é muito beneficiado pela evolução que a cirurgia refrativa determinou. Mas muita gente que tem problema de ceratotomia radial hoje, certamente é porque tinha um ceratocone no pré-operatório que, infelizmente, na época o exame não era possível identificar o tal do ceratocone subclínico. É por isso que a gente tem hoje que fazer esses exames tão bem feitos no pré-operatório para evitar de enfraquecer uma córnea que já seria, vamos dizer assim, fraca. Exatamente. Outra pergunta aqui foi a respeito do pós-operatório de transplante de córnea. Ela está muito incomodada, ela está sentindo o olho muito seco, se isso é normal. Muitos pacientes também perguntam, assim, que estão, digamos, o ceratocone avançou muito, ele está na fila do transplante, ele fica muito ansioso sobre como será o pós-operatório, como será a vida de uma pessoa que terá que fazer um transplante de córnea. O que você pode dizer? O transplante é a última opção, né? E é uma vida nova que começa. É importante pensar qual tipo de transplante que foi feito, se é o transplante que troca todas as camadas da córnea, ou se é o transplante das camadas mais superficiais, que a gente chama de lamelar, que é de lamela profundo, que você deixa a camadinha interna da córnea, que é o endotélio, que é a camada que é mais importante de ser, vamos dizer assim, no caso do ceratocone, deixada primeiro porque ela é normal, e segundo que é depois do transplante a rejeição acontece mais nessa camada de células. Então, o transplante
é uma vida nova que começa, você tem a questão dos pontos, do astigmatismo, da própria rejeição, que tem que se acompanhar para o resto da vida. E é importante ver com o médico, o cirurgião que fez essa cirurgia, se não tem nenhum ponto solto, o que está acontecendo, e tentar manejar os colírios para fazer uma estratégia de minimizar, vamos dizer assim, a toxicidade, lubrificar bem o olho e, eventualmente, ver o que está acontecendo, se a pressão está normal, tem que ver como é que está a questão da inflamação do pós-operatório. Mas, vamos dizer assim, difícil de te dar mais informação sem avaliar o seu caso, mas a De uma mensagem mais forma importante é geral. procure o seu cirurgião e vamos tentar trabalhar para otimizar esse processo de recuperação da melhor forma que você puder. Uhum. A Marilene perguntou aqui, essa semana o marido dela tem ceratocone e teve hidrópsia. O que é hidrópsia? Hidrópsia é o que a gente chama de ceratocone agudo. É quando você coça demais o olho e rompe uma membraninha dentro da córnea. E essa membraninha que rompe, ela vai fazer com que a córnea fique muito inchada. E esse inchaço acontece de uma forma bem rápida e muitas vezes você até vê o olho, vamos dizer assim, menos transparente, ele fica meio azulado, porque a córnea inchada fica meio azulada. Então o olho ficou azul, né? É o que você vê, mas não um olho azul como o da doutora Cláudia, que é da íris azul. É um olho azul que o reflexo da córnea fica mais fosco e parece ser um olho mais de tom azulado. Mas a hidrópsia ela tem tudo a ver com o hábito de coçar os olhos. E é uma situação que tem que ser tratada, vamos dizer assim, muitas vezes o pessoal fez hidrópsia, tem que fazer o transplante. Às vezes, talvez esperar essa hidrópsia cicatrizar é a melhor coisa. E aí tem que ver cada caso para ver o quanto que está a pressão, porque a pressão pode subir, o quanto de inflamação que está, e eventualmente esperar essa cicatrização acontecer, que geralmente depois da hidrópsia faz uma fibrose, e essa fibrose a córnea até fica um pouquinho menos irregular em alguns pacientes, mas até com um pouco mais de cicatriz, perde um pouco a transparência. Então, quando a hidrópsia acontece, é que o ceratocone está, infelizmente, numa fase mais, vamos dizer assim, avançada da doença e tem muito a ver com o hábito de coçar os olhos, sim. E o que você e quanto que seria mais ou menos esse prazo de cicatrização, assim, em média? Da Aí, hidrópsia, é, então, eu diria que entre 3 e 8 semanas a gente pode pensar em alguma coisa de cirurgia. E pode ser o crosslink. Muitas vezes o paciente com hidrópsia que responde muito bem, ele até melhora a visão, né? E a fibrose pode ajudar a melhorar a visão. Isso até no passado, se você pegar os estudos, os trabalhos antigos de 100 anos atrás, o pessoal entendendo isso, eles faziam a hidrópsia, vamos dizer assim, cirúrgica. Eu entrava com uma faquinha dentro do olho justamente para cortar o endotélio e fazer hidrópsia. Isso foi a base da cirurgia da ceratotomia radial no Japão, que infelizmente não deu certo porque isso lesa essas células da parte interna da córnea que são tão nobres, porque a gente não tem a capacidade de regeneração dela tão forte. Mas é uma situação que tem que ver caso a caso para avaliar o que pode ser feito. O crosslinking pode ser feito depois de hidrópsia? Pode, o protocolo de Atenas funciona, e muitas vezes o paciente tem muita cicatriz na córnea, mas a gente consegue uma adaptação de lente de contato escleral e o paciente com a visão surpreendentemente normal. Isso, às vezes, demora um pouco mais, a opacidade a se clarear um pouquinho mais. Então, ver cada caso, tem que avaliar muito bem, estudar com a tomografia, para poder ver como é que está a estrutura da córnea e tomar a decisão, vamos dizer assim, de acordo com o que está evoluindo. E é muito importante, coçar o olho, nesse caso da hidrópsia, faz mais mal do que qualquer outro caso. nossa, com certeza. O Manuel perguntou aqui, é possível num ceratocone, uma córnea muito fina, você coçar muito forte o olho perfurar? Sim, é assim. Isso pode acontecer tanto no ceratocone como nas outras doenças que têm afinamento na periferia, que é a degeneração marginal pelúcida e o ceratoglobo. E esse tipo de perfuração pode ser um problema seríssimo que tem que ser tratado aí de forma, vamos dizer assim, o mais rápido possível para reconstruir a parede da córnea, a parede do olho, para não ter infecção dentro do olho e também não ter vários problemas mais graves de hemorragia que podem acontecer. Sim. Com certeza. Vocês vejam, gente, o que um simples hábito de coçar os olhos pode gerar um transtorno na vida de uma pessoa. Não é simples.
Coçar o olho é um péssimo hábito. Sim, Mas muitas vezes dá uma sensação de alívio, né? Até de prazer. Você tem que tomar cuidado que coçar o olho faz mal. sim. Muitas pessoas sentem, né, uma boa sensação de estar coçando os olhos. Muitas pessoas coçam os olhos de uma maneira assim, inconsciente, coçam até na frente da gente, né, na consulta, e estão falando que não coçam. É verdade. Tem paciente que está coçando o olho na sua frente e fala que nunca coçou o olho na vida. Mas eu não coço o olho, doutor. Eu já cocei uma vez. Mas o que você fez agora? Agora eu só tirei um cisco aqui. É. É muito comum também, ela está perguntando aqui, ó, ela coça o olho e daí quando ela coça o olho, ela usa um colírio básico, aquele colírio normal de farmácia. Então, aqui no Brasil a gente tem, vamos dizer assim, os colírios você vai, a não ser antibiótico, você vai precisar de deixar uma receita na farmácia. Mas o colírio que tem que tomar cuidado é que esses colírios para deixar o olho branquinho, a gente chama Básico. Esse é o colírios básico. tóxicos, né? Esse é o colírio básico. Na verdade, esses colírios eles não são assim tão inócuos assim. Eles podem aumentar o ressecamento, piorar até de forma rebote, que a gente chama, né? E o colírio que faz uma vasoconstricção, depois ele faz uma vasodilatação. E isso até faz o olho ficar mais vermelho depois, aí você vai usar mais colírio e entra num processo de toxicidade que geralmente não é tão saudável para a saúde da superfície ocular. Então, usar lubrificantes hoje, os lubrificantes pouco tóxicos, eles estão realmente com um excelente custo-benefício. Então, tem várias opções. E o próprio médico oftalmologista pode ajudar a identificar a melhor alternativa de colírio lubrificante para cada pessoa, de acordo com as necessidades e possibilidades até. Sim. Agora que a gente está com essa evolução tão grande das lentes intraoculares para a cirurgia de catarata, como que fica um paciente que quer corrigir totalmente o seu grau na cirurgia de catarata e tem ceratocone? Então, eu colaborei com uma colega do Japão que na universidade dela eu sugeri que ela fizesse isso, ela achava que não ia ter tanto ceratocone no paciente que ia operar catarata, eu falei, então faz isso. E aí ela conseguiu identificar cerca de 30% dos pacientes com algum tipo de alteração na córnea que poderia, não só pelo ceratocone, mas poderia não ser, vamos dizer assim, a melhor ideia de botar uma lente que divide a luz, que é uma lente que a gente chama de bifocal, trifocal. E aí você tem que estudar a córnea de cada paciente para você estudar a melhor lente. E muitas vezes eu falo isso, eu falo até muito no meu dia a dia, menos às vezes é mais, e menos às vezes é demais, porque uma lente que tem menos argumento de tecnologia, de ser uma lente bifocal, trifocal, é uma lente que vai dar uma melhor visão para o paciente. Aí a questão de custo-benefício fica bem interessante. Mas a cirurgia da catarata e a cirurgia refrativa da catarata, elas têm uma diferença muito importante, que é justamente o planejamento. E esse planejamento são justamente os exames que a gente faz para identificar o ceratocone, acompanhar o ceratocone e planejar uma cirurgia de correção refrativa. Exatamente. De que forma a inteligência artificial hoje ela pode estar ajudando aqui no diagnóstico, no screening do ceratocone? A inteligência artificial está no nosso dia a dia, né? Tá, toda hora a gente abre. Quando você liga a televisão para você ver qualquer desses Prime, Netflix, etc., você vai ter inteligência artificial de acordo com os seus cliques, eles vão estar selecionando os filmes que vão aparecer para você naquela ordem. Quando você abre o seu Instagram, as postagens que você está vendo e os anúncios que você está vendo no Instagram, no Facebook, o próprio Google, tudo isso você vai ter inteligência artificial tentando te, vamos dizer assim, deixar o mais ligado àquela tecnologia. Tudo que eles querem é que você continue ali. Tanto o Netflix, o Prime, ou o Facebook, ou o Instagram. Então, a inteligência artificial ela existe para fazer você ficar mais confortável, para você ficar mais conectado. E no caso da cirurgia refrativa, no caso do ceratocone, no caso da medicina, a gente vai usar a inteligência artificial para gestão de dados. Porque o que a inteligência artificial faz é entender o que está com as informações e tentar fazer uma solução para integralizar essas informações para tomar uma decisão. No caso, no diagnóstico, você tem
exames de topografia, de tomografia, estudo biomecânico. São muitas informações, são centenas de parâmetros que a gente pode eventualmente listar, e a gente não tem nem tempo, muito menos capacidade de computar isso de uma forma muito rápida. Então, a inteligência artificial consegue fazer literalmente uma composição dessas informações para extrair um resultado que possa ajudar na decisão clínica. É muito importante o que eu vou dizer agora. A inteligência artificial vai ajudar o médico, vai fazer o médico ter mais capacidade de diagnóstico, de conduta clínica mais assertiva, com mais chance de sucesso. Mas a inteligência artificial não vai substituir o médico. O médico, com a decisão clínica, com o tratamento que ele faz para o paciente, de orientação, até de capacidade de confortar o paciente, a inteligência artificial, eu acho que ela não vai conseguir chegar aí. Agora, o médico precisa ter consciência que, para ele usar a inteligência artificial, ele tem que ser até mais competente do que ele era antes, porque essa competência de entender a inteligência artificial e usar ela a favor dele é uma inteligência que o médico precisa adquirir como capacidade nova, e muitas vezes o cara fala, eu não vou precisar estudar isso porque a inteligência, o computador vai me dar o diagnóstico, eu vou poder, não vou precisar raciocinar. Na verdade, é o contrário. O computador, sim, vai te ajudar, vai te dar uma possibilidade de ser mais assertivo na sua conduta, mas a sua necessidade de decisão humana, ela fica até mais relevante em vários aspectos quando você tem a inteligência artificial ao seu favor. Sim, fantástico. Realmente concordo totalmente. Nada vai superar um humano tratando de outro humano, com todo o amor, com todo o cuidado que a gente tem com os nossos pacientes e a experiência, porque é isso que faz a diferença, isso que faz com que os nossos pacientes fiquem com a gente, isso que faz com que os nossos pacientes se curem além até do físico, não é mesmo? Esse é um papo diferente. A gente pode até entrar por esse caminho, vamos dizer assim. Tem até a questão do placebo, né? O que é o placebo? O placebo é você, né? Tem até um livro do Joe Dispenza que justamente tem esse título, Você é o Placebo. Mas eu acho que a inteligência artificial ela vai te dar a possibilidade de entender até nesse nível. Eu acho que até nesse nível a inteligência artificial pode eventualmente trabalhar. Porque ela basicamente ela interage com informações, e o pessoal fala que o petróleo, o óleo, a riqueza da inteligência artificial está justamente nos dados, na informação, e na capacidade de você gerir essas informações para um treinamento com uma estratégia de você tomar uma decisão clínica. Então, tem ou não tem doença, faz ou não faz cirurgia, faz essa cirurgia ou aquela cirurgia, o que vai dar um resultado melhor? E, eventualmente, você tem duas estratégias hoje de inteligência artificial que eu vejo. São pessoas que estão estudando, por exemplo, tem um grupo na China que tem uma quantidade de dados muito, muito grande. Dezenas de milhares de casos que eles têm. E o que eles estão fazendo com a inteligência artificial é válido, é querer otimizar o trabalho do médico. Eles pegam os experts, a decisão clínica que o expert vai tomar naquele caso, e usa isso como, vamos dizer assim, o gabarito. Só que o médico ele não é perfeito. Essa decisão clínica é do expert. E o que eu gostaria de ter é uma decisão clínica baseado num resultado que eventualmente aconteceu. Então, você precisa de dados com um desdobramento do que aconteceu. Você precisa de casos que aconteceu de o paciente tem antes e depois. E com esse entendimento Tomou de tal antes e decisão, depois... qual foi o resultado? Exatamente. Aí você começa a entender essa relação de tomar a decisão e de acordo com o que tinha antes. E aí a inteligência artificial pode tentar identificar quais características que podem favorecer mais a um tipo de conduta ou a outro tipo de conduta. Mas claro que para isso você precisa de estudos que tenham segmento. E esses estudos com segmento, com mais de um tempo de avaliação, eles são mais difíceis de serem feitos, eles precisam de mais, precisa de literalmente um acompanhamento ao longo do tempo e, claro, esses estudos são menos fáceis de fazer do que um estudo que tem um tempo só. Então, se você faz um estudo num tempo só e tem o expert dando qual seria o resultado, esse estudo
ele vai ser mais fácil de você fazer. Agora, quando você tem estudos também que você olha para trás e você tem o dado anterior, esse tipo de estudo é o que está mais sendo, vamos dizer assim, utilizado, porque é o estudo que a gente chama retrospectivo. Eu tenho um resultado que aconteceu, eu sei o que foi feito e eu tenho os dados de antes. Então você pega esses dados de antes e começa a tentar correlacionar com sucessos e insucessos. E eventualmente isso pode empoderar você a tomar uma decisão clínica com inteligência artificial de forma que você mesmo não consegue entender o que ela verificou. E aí você começa a tentar entender as árvores de decisão, os algoritmos, para você poder fazer, vamos dizer assim, um entendimento da inteligência artificial. Isso a gente trabalha muito. Eu tenho alguns colegas, o Dr. João Marcelo Lira, de Alagoas, junto com o Adriano Machado, o Bernardo Lopes, que é um colega que está em Liverpool, que é o grupo Brain. Brain é um nome bem legal, né? Na verdade, esse Brain saiu justamente da conexão desse tipo de mastermind que a gente fez logo no início, que é Brazilian Artificial Intelligence Network in Medicine. Então virou o Brain, que é um nome que tem tudo a ver com inteligência artificial, e esse é um trabalho que a gente tem feito já há mais de 10 anos. A gente tem até um software que está disponível online para ajudar na decisão clínica de cirurgia refrativa, e a gente agora está, eventualmente, evoluindo bastante nesse software e fazendo um lançamento, que é o que eu chamo de passar da pesquisa para uma startup, que é para fazer isso, oferecer de uma forma comercializada, de uma forma profissional para os médicos no mundo inteiro, para aumentar a assertividade na decisão de justamente essa pergunta: quando é que você pode operar, se vale a pena operar na córnea, qual o risco que a gente tem, porque literalmente a gente consegue quantificar o risco. E é uma coisa interessante, é um conceito muito interessante, que eu quero o risco zero, e o risco zero não existe, porque o risco está no denominador da fórmula. Se você bota zero, você não consegue uma resposta que seja matematicamente calculável. Então, você precisa de um risco pequeno, zero ponto alguma coisa, e até quanto que você vai aceitar que esse risco existe, né? E como você fala de cirurgia refrativa de forma mais avançada, a gente faz muita analogia com a indústria da aviação. Então, eu quero andar num avião que não tem risco de ter acidente. Esse avião não existe. Mas a aviação, ela identifica muito todo tipo de problema, e com esse tipo de informação, com essa, vamos dizer assim, capacidade de entender o que aconteceu de certo e de errado, tomar decisões e tomar, vamos dizer assim, condutas para aumentar os rigores da qualidade e da segurança. Sim, fantástico. Ó, gente, quanta novidade, hein? Quanta novidade sobre ceratocone, quanta novidade que a gente pode ter aqui para um futuro com tratamentos mais eficientes, com decisões mais certas para que nossos pacientes tenham melhores resultados, tenham a melhor preservação da sua saúde ocular. Quais são suas últimas palavras aqui? Estamos terminando essa live sobre a nossa campanha Junho Violeta. De que forma o pessoal pode ajudar, participar, seguir o Instagram violetjune.com.br. Exatamente. Primeiro, agradecer a sua participação, a sua colaboração. Você é uma celebridade da oftalmologia, você é a pessoa que inspira todos nós que fazemos alguma coisa na rede social. A gente usa a Cláudia Del Claro como o nosso parâmetro de inspiração. Parabéns por todo o seu trabalho. Claro que no ceratocone, que eu sei que você trabalha com córnea, com cirurgia refrativa, é a sua área de atuação, e você faz isso muito bem. Mas também tudo que você fala em relação à oftalmologia, em relação a estar conectado com as pessoas dessa forma tão empática, tão, vamos dizer assim, tão humana, para ajudar as pessoas a poder conviver melhor com as situações do dia a dia. No caso da campanha, a gente está no 5º ano, e o 5º ano em algoritmo romano é o V. Então, é o ano 5, é o ano do Violet June, né? E a luz violeta é uma luz que traz para a gente muita oportunidade de cura, de transformação, de coisas positivas. Então, a ideia é não coçar os olhos, é importante, e entender que se você tem ceratocone, procurar um bom profissional, um profissional que tenha competência, que você se conecte, que você possa fazer o seu tratamento da melhor forma possível, entender as limitações do tratamento que vai ser oferecido para você. O paciente de cirurgia eletiva de tirar grau é diferente do paciente que tem uma doença, e dessa forma você conviver melhor com a doença
independente do grau de ceratocone que você tem, se é leve, moderado, grave, você poder tomar decisões adequadas e conscientes e principalmente entender que é uma doença que tem tratamento, se eventualmente leva a baixa de visão, uma que a gente chama de cegueira, são casos de cegueira reversível e a esperança deve ser do verbo esperançar, não do verbo esperar, de você fazer o que pode ser feito para cuidar de você, que é como começa o tratamento. Oh, maravilhoso! Muito bem, muito obrigado, Renato, pela participação incrível. Esperamos que tenhamos outras lives assim maravilhosas, ricas em conhecimento. Agradeço muito também o pessoal que participou demais. Tem mais um monte de perguntas aqui, às vezes perguntas de outros temas que a gente não consegue, já passamos do tempo aqui. Agradeço demais. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui, eu vou postar agora a live. Deixa aqui, vamos responder depois. E agradeço demais todo mundo que está aqui. Uma boa noite para todos. Boa noite, Renato. Até a próxima.